Então, está na hora de darmos início a este webinar. Este webinar é organizado pela equipa do Life Indexer. O Life Indexer é um projeto financiado pelo programa LIFE da União Europeia. Nesta sessão vão estar aqui as duas instituições que participam neste projeto. Vai estar o Instituto Superior Técnico, e do Instituto Superior Técnico está cá o Tiago, a Carolina, a Vânia e o Nuno. Da Universidade de Aveiro temos aqui o Helder, que está ali num cantinho, não sei se o vêem, e que vai fazer também aqui uma apresentação. Esta sessão vai ser constituída por 6 apresentações e no fim vamos ter espaço para alguma discussão e perguntas. Se forem tendo perguntas, questões ao longo da sessão, agradecia que fossem colocando as vossas questões no chat para não nos esquecermos delas, está bem? Portanto, no final, antes de passarmos à discussão, nós iremos ver que questões é que estão no chat. Pedia-vos também para, nesta fase, desligar os vossos microfones. Podem ligar as câmaras, mas os microfones é que agradecia que desligassem para podermos então começar. Então vou partilhar convosco na tela uma pequena apresentação. Vou então começar por fazer uma pequena apresentação daquilo que é o projeto Life Indexer. E iria começar, antes de mais, por falar das nossas motivações, o que é que nos motivou a construir este projeto. Nestas duas imagens poderemos ver o número ou a percentagem de pessoas que na União Europeia vivem em cidades e estão expostas a níveis de poluentes superiores àqueles que são os níveis legislados pela União Europeia, no gráfico da esquerda. No gráfico da direita é a percentagem de pessoas que vivem em cidades e que está exposta a níveis de poluentes superiores àqueles que são definidos pela Organização Mundial de Saúde. Ora, os valores definidos pela Organização Mundial de Saúde, como podem ver, são mais restritos, são mais baixos e por isso vemos que há muito mais pessoas, uma percentagem muito superior, de pessoas expostas a níveis que são realmente não aconselhados para a saúde. Então o que é que nós vemos aqui? Temos vários tipos de poluentes, temos as partículas, o PM2.5 e o PM10, que é aquilo que nós vamos falar mais nesta apresentação, porque o projeto foca realmente nas partículas atmosféricas. O PM2.5 são as partículas que têm um diâmetro inferior a 2,5 micrómetros. Já os PM10 são as partículas com um diâmetro inferior a 10 micrómetros. E quanto mais pequena for a partícula, com maior facilidade penetra no aparelho respiratório e, portanto, os efeitos na saúde serão tanto maiores quanto mais pequeno é o diâmetro dessas partículas. Portanto, diria que o PM2.5 vai ter a capacidade de penetrar mais profundamente no aparelho respiratório e, portanto, terá impactos na saúde superiores. Temos aqui o ozono, o NO2, o benzoapireno, que faz parte das partículas, e o SO2. Se observarmos os resultados no gráfico da direita, ou seja, a relação com os valores da Organização Mundial de Saúde, nós vemos que há realmente um número muito elevado de pessoas que estão nas cidades e que estão expostas a concentrações elevadas de PM2.5 e de PM10. Portanto, entre 82% e 85% das pessoas que estão expostas a níveis superiores de PM2.5 superiores aos níveis dos valores guia da Organização Mundial de Saúde. Em relação ao PM10, entre 50% a 62% das pessoas realmente está exposta a esses níveis superiores. Depois temos o ozono, que também é um problema nas nossas cidades, e o benzoapireno. Mas, como vos disse, este nosso projeto vai focar aqui nas partículas finas, no PM2.5 e no PM10, por serem aqueles poluentes que realmente têm um impacto bastante elevado na saúde. Portanto, temos aqui que mais de 90% da população que vive nas cidades europeias está exposta a níveis que excedem os valores guia definidos pela Organização Mundial de Saúde. Outro dos motivos que nos levou a construir este projeto tem a ver com a forma como hoje em dia, ou como as nossas cidades, fazem a avaliação da exposição humana a poluentes atmosféricos. Portanto, esse controle da exposição humana a poluentes atmosféricos é realizado
por estações de medição fixas, que nós temos, podemos ver nas nossas cidades, e também temos estações fixas em zonas rurais e zonas de fundo e zonas industriais, mas estas estações fixas supostamente estão a avaliar a exposição humana a poluentes atmosféricos. No entanto, esta aproximação, que é uma aproximação que é a aproximação utilizada pelos nossos países, tem aqui algumas falhas, no sentido em que existe uma grande heterogeneidade nas concentrações dos poluentes nas cidades. Vejamos, por exemplo, a cidade de Lisboa, nós temos uma cidade com 7 colinas e, portanto, é óbvio que há locais onde a acumulação de poluentes é superior a outros locais, há zonas de maior quantidade de tráfego, enfim, o efeito dos edifícios faz com que há zonas que tenham maior contaminação do que outras, portanto há uma grande heterogeneidade na distribuição dos poluentes, por um lado. Por outro lado, as pessoas passam mais de 90% do seu tempo em ambientes interiores e, portanto, os ambientes interiores, como vamos ver mais à frente, têm fontes específicas e vão contribuir bastante para a exposição das pessoas aos poluentes atmosféricos e, por outro lado, há uma grande heterogeneidade na ocupação do tempo das pessoas e, portanto, é óbvio que a exposição de uma criança vai ser diferente de uma exposição de um idoso ou da exposição de uma pessoa que trabalha numa fábrica. Portanto, cada um de nós tem um padrão de tempo de atividade, um padrão de ocupação do tempo diferente e isso faz com que cada um de nós tenha, ao fim do dia, uma exposição diferente. E, portanto, nós entendemos que a avaliação da exposição integrada a poluentes seja essencial para perceber qual é, ao fim do dia, a dose que é inalada de poluentes, a quantidade de poluentes que penetra no nosso aparelho respiratório, que acaba por se depositar no nosso sistema, e para perceber quais realmente são os impactos na saúde. E é assim que surge o projeto Life Index Air. O projeto Life Index Air surge com uma vontade de um conjunto de 5 instituições de investigação de 3 países, portanto Portugal, Grécia e Finlândia, de quererem avaliar a exposição das pessoas e perceber qual é o impacto que essa exposição a partículas vai ter na saúde, a exposição integrada. E, portanto, este projeto fez a avaliação da exposição de crianças na região de Lisboa e o objetivo final do projeto era desenvolver uma ferramenta de apoio à decisão que vai apoiar as autoridades a identificar as melhores medidas para a implementar numa cidade que venham a melhorar a qualidade do ar, mas também a saúde e o bem-estar da população. Portanto, esta ferramenta é uma ferramenta modular, tem vários módulos, tem 4 módulos principais. O primeiro módulo é um módulo de qualidade do ar, em que o utilizador consegue perceber qual é a qualidade do ar na cidade que seleciona na ferramenta e, portanto, tem mapas de qualidade do ar, como vamos ver a seguir. Depois temos um módulo de exposição que já vai considerar não só a qualidade do ar ambiente, que nós estávamos a ver no primeiro módulo, mas também a qualidade do ar interior e, portanto, já nos dá informação sobre a exposição integrada da população de uma cidade. Temos um módulo de dosimetria, onde o utilizador da ferramenta consegue perceber como é que as partículas se depositam no aparelho respiratório e temos um módulo de impactos na saúde em que vamos conseguir compreender para a cidade selecionada quais são os efeitos na saúde relacionados com as partículas a que as pessoas estão expostas. É claro que esta ferramenta tem aqui um módulo que integra todos estes módulos em que o utilizador seleciona medidas. Há um portfólio de medidas que estão muito focadas no tráfego, na queima de biomassa e em navios, nos navios que estão nas nossas cidades. E o utilizador vai selecionar essas medidas e vai perceber ao longo dos 4 módulos qual é o impacto dessas novas medidas na qualidade do ar, na exposição, na dosimetria e na saúde. E, portanto, compara a situação de referência, de base, a situação que nós temos neste momento, com uma situação, com um cenário em que se colocam medidas, e essas medidas
eventualmente poderão ser medidas e vão melhorar a qualidade do ar ou não. Por exemplo, se aumentarmos o número de navios que vai chegar aos nossos portos, obviamente que vamos ter um impacto não positivo na qualidade do ar e nos outros modos. Portanto, este projeto, esta ferramenta, neste momento está carregada para 5 cidades, na realidade 4, na semana que vem teremos Treviso também, portanto Lisboa, Porto, Atenas, Kuopio e Treviso. Foram escolhidas estas cidades para termos cidades com características climatológicas diferentes para testar, porque obviamente na Finlândia os edifícios, por exemplo, têm fatores de infiltração completamente diferentes, e, portanto, quisemos testar esta ferramenta e validá-la em vários ambientes e neste momento, e depois de implementar, de testar as medidas, estamos a desenvolver guidelines para pacotes de medidas para cada uma das cidades que está a participar neste projeto. De seguida, vamos ouvir o Tiago, que vai começar a apresentar os resultados que obtivemos neste nosso projeto. Portanto, o Tiago vai começar a falar da campanha de amostragem que nós realizámos na cidade de Lisboa e onde ele calculou a exposição de crianças a poluentes atmosféricos. Portanto, vou passar a palavra ao Tiago, que está aqui ao meu lado. Bom dia a todos. Então, falando um bocadinho da contribuição dos vários ambientes para a exposição diária das crianças a partículas em Lisboa, eu começaria por reforçar a ideia de que a população passa grande parte do seu tempo em ambientes interiores. E, portanto, quando nós queremos estudar a exposição da população a qualquer poluente, e neste caso a partículas, temos sem dúvida que ver qual é a situação de que ambientes são estes, quanto tempo eles estão nestes ambientes e que concentrações temos nestes ambientes. E, obviamente, que ele será dominado pela poluição interior, pois é aí que nós estamos mais tempo do nosso dia. Porque é que é tão importante termos esta questão da exposição integrada e desenvolver todos os diferentes ambientes em que nós estamos no dia-a-dia? Neste gráfico meramente representativo, temos diferentes concentrações em diferentes sítios e se nós focássemos só num, neste caso no exterior, temos aqui uma concentração que até está abaixo, obviamente representativo daquilo que é a legislação, para os valores limites para a União Europeia, e o tempo que nós teríamos no outdoor, portanto no exterior, também seria mais reduzido. Ora, isto não representa nem de perto aquilo que depois é a exposição real que nós estamos num dia inteiro, pois neste caso, se fossem as crianças, também estariam nas escolas, também estariam na casa e a exposição integrada seria superior. Portanto, só para aqui dar um bocadinho de força, o porquê é tão importante nós fazermos esta questão da exposição integrada. Portanto, querendo saber quais os ambientes onde elas estão e quanto tempo elas estão em cada ambiente, o primeiro passo tem que ser perceber que ambientes são estes. E para isso nós distribuímos questionários de tempo de atividade em 28 escolas, distribuímos mais de 6.000 questionários e o que eu vos vou apresentar agora é exatamente o resultado desses questionários, em que concluímos que 86% do dia de uma criança, considerando um dia de semana, é passado em ambientes interiores, 9% é passado em ambientes exteriores e 5% entre a escola para casa e casa para... a escola para casa e casa para a escola. Dentro dos ambientes interiores, 56% do tempo é passado em casa e 27% é passado na escola. Portanto, nós conseguimos aqui identificar 4 ambientes principais, onde elas passam o seu tempo: casas, escola, ambiente exterior e transportes. Os transportes serão falados mais à frente pela minha colega Vânia, eu não vou abordar porque a metodologia das amostragens são diferentes devido à especificidade desse ambiente. Vou-me focar então nos outros 3. Portanto, como é que fizemos esta amostragem? Nós, portanto, já temos os ambientes e o tempo que eles passam em cada ambiente, precisamos saber quais são as concentrações nestes ambientes. E para isso fizemos amostragens em 5 escolas e 40 casas no município de Lisboa. As regras eram simples: tem que ser na cidade de Lisboa, tem que ter crianças e tem que ter uma varanda para podermos pôr os equipamentos no exterior. Portanto, nós tínhamos 4 amostradores LECAL, que são estes que estão aqui nas fotografias, e
colocávamos 2 no exterior, 2 no interior. Portanto, nas escolas eles eram colocados na sala de aula e no recreio, em casa eles eram colocados na sala de estar e na varanda. Eles funcionavam todos ao mesmo tempo e durante o período ocupado do ambiente interior. Ou seja, nas escolas eles funcionavam das 9 às 4 ou das 9 às 5, dependia da escola, e em casa eles funcionavam das 6 da tarde às 9 da manhã, que era quando estavam as pessoas em casa. Estes equipamentos funcionam com filtros, não é no género de um aspirador, fazendo que o ar passe no filtro e fique lá as partículas acumuladas. Nós pesávamos os filtros antes e depois das amostragens e os filtros depois também foram enviados para análises químicas para termos os elementos contidos nas partículas. Só para também dizer que nós fazíamos 5 dias de amostragem em cada local, portanto 5 dias da semana na escola, 4 dias de semana e 1 de fim de semana nas casas. Referente então aos resultados destas amostragens, nós concluímos que as concentrações no interior das escolas, portanto nas salas de aula, são extremamente elevadas, são mais do dobro daquilo que foi encontrado nas salas, no interior das casas, foi mais elevado daquilo que é encontrado no respectivo exterior e as concentrações também são mais elevadas daquilo que é os valores limite para PM2,5 e para PM10 para a qualidade do ar interior que está na legislação portuguesa. Portanto, conseguimos já aqui ver que temos um ambiente, que neste caso são as salas de aula, onde temos concentrações extremamente elevadas e eu já retorno a ele mais à frente. Neste mapa nós temos todas as casas e todas as escolas do nosso estudo. A nossa ideia era ter as casas máximas espalhadas pela cidade para ter uma representação de toda a cidade. De facto, nós dependemos de voluntários para fazer este estudo e, portanto, não conseguimos ter a cidade toda, mas até penso que, na minha opinião, temos aqui a cidade bem caracterizada em grande parte dos pontos. A primeira abordagem que nós fizemos ao olhar para este mapa foi tentar perceber se aqui havia alguma influência das características da freguesia naquilo que depois são as concentrações encontradas nas casas e nos seus exteriores e nas escolas. E verificamos, por exemplo, em freguesias mais recentes, como o Parque das Nações, os Olivais, a Alta de Lisboa, foram encontradas concentrações mais baixas do que, por exemplo, aquilo que temos no centro da cidade, em que encontramos concentrações mais elevadas, onde temos ruas estreitas, temos mais tráfego, temos edifícios antigos, enquanto nestes bairros, nestas freguesias mais recentes, temos mais espaços verdes, avenidas mais amplas, portanto, permitem uma maior dispersão dos poluentes. Obviamente que isto é uma primeira abordagem que terá que ser confirmada com a química, mas já nos dá para ter alguma ideia. Também foi possível verificar que, na maioria dos casos, as concentrações interiores seguem sempre aquilo que são as concentrações exteriores. Ou seja, em locais da cidade onde as concentrações exteriores são mais elevadas, as concentrações interiores também vão acabar por ser mais elevadas e, portanto, temos aqui uma amostra que é a contaminação do interior pelas concentrações exteriores. Queria aqui focar só algumas casas, que têm aqui alguns cenários diferentes que é interessante analisarmos, e eu começaria por esta casa 22, em que o exterior até tem uma concentração razoável, mas o interior teve a concentração mais alta daquilo que foi medido nas casas. E isto deve-se simplesmente ao fumo do tabaco. Nesta casa nós tínhamos 2 pais fumadores que fumavam em todas as divisões da casa, fumavam bastante e, além disso, as amostragens foram feitas numa semana em que houve muita chuva e muito frio. Portanto, os pais não abriam janelas, não abriam portas, ou seja, podemos aqui imaginar as concentrações que nós tínhamos acumuladas nesta semana em que fizemos as amostragens. Queria também mostrar estas 2 casas, a H6 e a H24, são casas que têm concentrações altíssimas, quer no interior, quer no exterior, e, como podemos ver, temos as concentrações exteriores, que é a barra vermelha, que são as concentrações mais altas daquilo que foi medido no exterior das casas, e o interior acompanha este exterior. O que é que estas casas têm em comum? Estão ambas em ruas estreitas, com tráfego todo o dia, no centro da cidade, portanto temos aqui uma má dispersão de poluentes, o que claramente influencia depois aquilo que é a concentração interior e, portanto, também mostrar que
há pontos na cidade em que a concentração exterior é tão elevada que a concentração interior também acabará por ser elevada. Em relação às escolas, a escola A, C e D excederam os valores limites para a qualidade do ar interior, mas o que eu queria aqui focar neste gráfico é que todas as escolas têm concentrações interiores superiores às concentrações exteriores. E isto tem várias possíveis razões, entre a má ventilação dos espaços, portanto as pessoas não abrem nem janelas, nem portas, temos salas pequenas para 25 a 28 alunos, temos a própria atividade das crianças, portanto não estamos a falar de crianças dos 5 aos 9 anos, não estamos só a falar de ler, escrever e estudar, também há pinturas, também há teatros, também há jogos, todo o movimento das crianças também causa a suspensão. Temos também outra possível razão, que é toda a poeira que elas trazem nos seus sapatos depois de vir do recreio para dentro da sala. Portanto, nós temos aqui várias possíveis razões para termos estas concentrações tão altas no interior das nossas escolas. Em relação à exposição, portanto, a exposição, como eu já tive a oportunidade de dizer, depende do tempo que nós gastamos em cada ambiente e da concentração encontrada nesse ambiente, e o que se verifica é que a sala de aula é o ambiente que mais contribui para a exposição diária a partículas por parte das crianças. Também verificamos que a casa e a escola em conjunto contribuem mais de 80% para aquilo que é a exposição diária a partículas. Portanto, temos aqui o forte impacto que os ambientes interiores, que as concentrações dos ambientes interiores têm naquilo que é a exposição diária a partículas. Em relação à dose, a dose depende da exposição e da taxa de inalação, e a taxa de inalação está ligada não só à idade da criança, mas também ao tipo de atividade que ela realiza, e o que nós verificamos é que a escola continua a ser o ambiente que mais contribui para a dose diária, a escola e a casa em conjunto contribuem para 70% da dose inalada diária, portanto, os ambientes interiores continuam a ter um forte impacto naquilo que é a dose inalada diária, mas o outdoor, e aqui é o outdoor das escolas, tem uma contribuição maior se compararmos com a exposição. E está relacionado exatamente com a taxa de inalação, porque as crianças no outdoor, no exterior, no recreio, estão a brincar, estão a correr, e, por exemplo, em casa, 75% do seu tempo estão a dormir, ou se não estão a ver televisão, e portanto a taxa de inalação é inferior, logo a dose aqui, neste caso o exterior, terá uma contribuição maior. Isto só para percebermos também como o impacto que tem o tipo de atividade que nós realizamos depois naquilo que é a nossa dose inalada. Concluindo, só dizer que com este estudo nós conseguimos perceber que as crianças estão expostas a concentrações elevadas em alguns ambientes, e que agora o próximo passo é então perceber quais são as fontes desta contaminação, desta poluição, e que medidas nós podemos tomar para melhorar a qualidade do ar, e vou retomar a palavra à Marta Almeida. Agora aqui estou eu de novo, para vos falar então da identificação, o que é que nós fizemos no nosso projeto para identificar fontes responsáveis pela degradação da qualidade do ar. Nós utilizámos aqui duas aproximações que são complementares. A primeira foi utilizar modelos no receptor. Os modelos no receptor baseiam-se na composição química das partículas. Portanto, nós, como o Tiago disse, recolhemos partículas em filtros, analisámos a química destes filtros e determinámos a concentração de alguns compostos que estão depositados nos filtros. Portanto, temos aqui uma série de elementos e o que nós sabemos é que cada fonte emissora tem uma impressão digital. Por exemplo, se olharmos para o mar, que é uma fonte natural de partículas bastante importante no nosso país porque estamos na costa, o mar emite essencialmente sódio e cloro, mas se pensarmos no solo, que também poderá ser uma fonte natural, por exemplo, quando temos eventos de transporte de poeiras do deserto de Saara, nós temos poeiras rica em elementos do solo, que é o alumínio, o silício, o cálcio, o titânio, o ferro. Se tivermos
a contribuição de fuel, de queima de fuel, nós vamos ter vanádio e níquel. O enxofre na forma de sulfato é um aerossol secundário, que significa que não é emitido diretamente para a atmosfera, há aqui uma conversão gás-partícula e está muito associado ao gasóleo e às combustões. Identificámos também uma fonte de chumbo, principalmente no interior. Temos o tráfego com dois tipos de contribuição diferente, uma que tem a ver com o tubo, com o que sai do tubo de escape, portanto, que está relacionado com o carbono orgânico e carbono elementar, mas depois também temos a abrasão dos pneus, dos travões, o desgaste dos travões e a suspensão de partículas do solo, que é identificado por outro tipo de elementos. E, portanto, aqui num cenário em que todos os carros desapareceriam da cidade de Lisboa e tivéssemos todos os carros elétricos, nós iríamos manter aqui esta componente da suspensão e do desgaste dos travões e dos pneus. Portanto, aqueles elementos a cinzento iriam diminuir, mas os que estão aqui a verde iriam manter-se. Portanto, nós, uma vez tendo uma série de filtros amostrados, uma série temporal e espacial de filtros, caracterizados, nós utilizamos modelos no receptor com o objetivo de identificar realmente a fonte. Estes modelos do receptor identificam não só a fonte, ou o grupo de fonte, mas também nos dão informação sobre a contribuição de cada uma das fontes para o nosso aerossol. E temos aqui para as partículas pequeninas, para as PM2.5, e vemos que, por exemplo, nas escolas temos uma contribuição muito elevada do solo, mais uma vez, repito aquilo que o Tiago disse, portanto temos o transporte de partículas do exterior para o interior nos sapatos que vêm do recreio, temos o elevado movimentação dentro de uma sala de aula, principalmente dos níveis de ensino mais baixos, em que há muito mais movimentação, e temos realmente a suspensão de partículas. Portanto, temos o solo, que é bastante importante, principalmente nas escolas. Temos a contribuição do tráfego, também é bastante importante, não só no exterior, mas também no interior das casas e nas escolas, principalmente quando nós temos muito tempo as janelas abertas e temos escolas localizadas e casas localizadas perto de estradas importantes. Temos uma contribuição também importante aqui do aerossol secundário, representado pelo enxofre e também do fuel, do vanádio e níquel na cidade de Lisboa. Se nós combinarmos esta informação com a informação dos padrões de tempo de atividade, nós vamos obter a contribuição de cada uma das fontes para a exposição global do nosso dia. E aqui vemos, mais uma vez, a importância do solo e dos veículos automóveis. Repetimos o mesmo procedimento para as partículas PM10 e coloco aqui lado a lado as partículas finas e o PM10 para observarmos que realmente no PM10 aumenta a contribuição do solo, porque as partículas de minerais estão normalmente numa fração granulométrica mais elevada. Também o mar aumenta a contribuição, porque as partículas de sódio e cloro também estão numa granulometria mais elevada. Mas aqui, mais uma vez, vemos a contribuição dos veículos, que aumenta no caso da parte da suspensão e da abrasão dos pneus e dos travões, para 3%. Portanto, aqui conseguimos ver a contribuição de algumas fontes emissoras. Outra aproximação que nós utilizamos para identificar fontes foi a utilização de amostradores pessoais por crianças. Portanto, nós equipámos uma mochila com uma série de equipamentos. Um deles é um equipamento que mede carbono negro, que é um dos compostos das partículas importante, principalmente na fração fina, muito associado ao tráfego automóvel, queima de biomassa. Também fizemos a amostragem de partículas em várias granulometrias, enfim, fizemos aqui uma série de... Esta mochila estava bem recheada. E apresento-vos aqui um exemplo de uma criança para um dia, portanto cada criança utilizou esta mochila durante 3 dias, mas para um só dia podemos ver, na realidade estão aqui os resultados para 3 crianças, o que nós podemos ver é aqui alguns picos, identificamos alguns picos, e estes picos vão-nos facilitar a vida na identificação das fontes. Isto porque a mochila também tinha um GPS e também porque as crianças preencheram uma agenda, portanto, que nos permitiu saber onde é que elas estavam.
O que é que nós identificamos? Identificamos aqui picos bastante importantes durante os movimentos diários nos veículos, nas deslocações para a escola, concentrações muito elevadas quando se dirigem a um centro comercial ou para casa e estão nos parques de estacionamento, como era de esperar. Um fator muito interessante e muito importante são as velas. Quando nós temos as velas acesas em nossa casa, há uma sensação de conforto muito grande e muitas vezes um odor bastante interessante, mas na realidade temos emissão de poluentes bastante importante e que tem consequências na saúde. E, por acaso, que esta criança número 8 fez esta amostragem durante as festas de Lisboa e, portanto, foi um arraial e, portanto, verifica-se que aqui, obviamente, temos aqui assar sardinhas, mas mostra que as atividades de confecção de alimentos dão origem a aumentos de concentrações importantes. Neste caso, é uma emissão muito elevada, estamos a falar das sardinhas, mas verificamos noutras crianças picos não tão grandes, mas também elevados durante a confecção de alimentos em casas. Portanto, temos aqui outra forma de identificar fontes e que nos dá informação bastante importante. Portanto, vou fazer aqui um resumo das principais fontes que nós fomos identificando, analisando estes gráficos todos, analisando informação de outros poluentes que fomos medindo também e vou fazer aqui um sumário para casas. Uma fonte muito importante, o ar exterior. Como o Tiago vos mostrou, casas que estão localizadas no centro de Lisboa, em ruas estreitas, sem condições de dispersão, apresentaram concentrações superiores, não só no exterior como no interior, portanto há infiltração desses poluentes. O Tiago referiu que no Parque das Nações, num bairro novo, as concentrações são menores, mas também se prestar atenção a uma casa a amarelo, o que significa que as concentrações não eram tão boas e essa casa está localizada exatamente num 11º andar, em frente à ponte Vasco da Gama, portanto há aqui mais uma vez uma influência do exterior para o interior e, portanto, o exterior tem realmente influência no interior das casas. Em algumas regiões do país, o radão é um poluente importante, principalmente quando temos casas a um nível mais baixo, mais próximo do solo. E, portanto, o radão é um poluente a considerar na concepção das casas, que existe principalmente quando temos aqui uma falta de ventilação, em que não conseguimos ventilar a casa. Depois temos as pinturas e o invernizar, e atividades de invernizar. No fundo, há um decaimento de alguns poluentes, compostos orgânicos voláteis. Claro que passados algumas semanas, meses, nós já não temos concentrações elevadas de compostos orgânicos voláteis no ar, mas é importante, se nós fizermos uma pintura numa casa, que se promova uma abertura de janelas para haver uma diluição dessas concentrações elevadas de pinturas. As carpetes e alcatifas, na realidade, também verificamos que acumulam grandes quantidades de partículas, que nós não conseguimos fazer uma limpeza tão adequada. As alcatifas, para somar, têm as colas que são utilizadas para fixar a alcatifa ao chão e que também dão origem à emissão de alguns poluentes. Temos peças de mobiliário que têm importantes emissões de formaldeído, portanto, quando temos uma peça de mobiliário nova, há que arejar o local onde nós colocamos essa peça, de forma a que realmente se promova a diluição do poluente. As velas e os incensos, como eu já falei, no fundo, todos nós gostamos, no fundo, porque nos trazem aqui uma sensação de conforto muito grande, mas realmente há muitos estudos que têm demonstrado o impacto para a saúde dessas velas e desses incensos. As lareiras, é importante escolher uma lareira adequada, é totalmente diferente termos uma lareira antiga e aberta e uma lareira fechada. A eficiência da combustão é totalmente diferente, portanto nós temos que ter uma combustão completa por forma a que haja a menor contaminação possível. Portanto, a manutenção da lareira também é muito importante, a lenha que nós colocamos lá também é muito importante e é importante não só para a qualidade do ar interior, mas também para as emissões que são depois emitidas pela chaminé, cá para fora. E, portanto, em Lisboa não é tão significativa a contribuição das chaminés para a qualidade do ar, mas no Porto, por exemplo, a queima de biomassa já é bastante importante e no centro do país.
O fumo de tabaco, nem vou demorar aqui muito tempo, enfim, toda a gente sabe que é um dos poluentes mais poluentes com impactos elevados para a saúde, não só para quem fuma, mas também para quem está presente. Nos últimos anos, o que temos visto em conferências é falar do third-hand smoker, que é, no fundo, todo o fumo do tabaco vai ficar absorvido nas superfícies, nas cortinas, nas alcatifas, nas roupas de cama e, no fundo, vai continuar a ser emitido mesmo depois das pessoas terem fumado. Portanto, é um tópico que está a ser bastante discutido. Nas casas de banho temos, pronto, e também se alarga a outros locais da casa, temos os produtos de higiene, perfumes, os vernizes, que têm importantes emissões de poluentes. Como já falámos, a preparação de alimentos é bastante importante nas cozinhas. Verificámos no nosso estudo em Lisboa que as casas que têm open kitchen, ou seja, têm a cozinha aberta para a sala, acabam por ter níveis de poluição de níveis de poluentes maiores na casa toda. E para evitar, portanto nós temos que cozinhar, não é? É importante que haja a exaustão dos fumos, não só para fazer a exaustão de todos os compostos que são produzidos durante a preparação dos cozinhados, mas também a umidade que é produzida é importante que consiga ser extraída, porque senão vamos ter problemas de proliferação de fungos e de bactérias, e isso acontece principalmente nas cozinhas e nas casas de banho. Temos animais que na realidade não queremos deixar de os ter, mas que temos que ter atenção à limpeza da casa, porque libertam pelo e isto depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm alergia realmente aos animais. Temos os produtos de limpeza, portanto, quanto a isto é importante escolher produtos que tenham menor emissão de compostos orgânicos voláteis, mas também fazer uma limpeza em horários adequados. Não vamos fazer a limpeza de um quarto antes de irmos dormir, não é? Portanto, termos atenção a esta limpeza. E há aqui o excesso de bibelôs, não é? As pessoas muitas vezes gostam de ter a casa muito cheia e quando temos a casa muito cheia fazemos com que não conseguimos realmente fazer a limpeza adequada dos nossos espaços. Portanto, ter uma casa com menos coisas permite-nos a fazer uma limpeza melhor e o número de partículas vai diminuir. Muito rapidamente vou passar para as escolas, rapidamente porque muitos das fontes e dos poluentes são semelhantes. Cá temos o exterior influencia muito o interior, portanto há que pensar o local onde nós vamos instalar as nossas escolas, a forma como o trânsito circula à volta das escolas. Isto é bastante importante quando nós estamos a conceber a construção de um espaço escolar. Obviamente que os alunos são as principais fontes de poluição, não só porque vão emitir dióxido de carbono durante o seu processo de respiração durante o dia todo, mas também porque trazem realmente poluentes do exterior nos seus sapatos e isso é bastante importante. Portanto, a ventilação é essencial para que se consiga promover a diluição do dióxido de carbono produzido. Não é que seja um poluente que seja dramático para a nossa saúde, mas há muitos trabalhos que têm demonstrado que há uma falta de produtividade e de concentração quando os alunos estão sujeitos a concentrações de CO2 muito elevadas. A suspensão de poeiras, como já tínhamos falado, há muitos países, principalmente no norte da Europa, que optam por trocar os sapatos na entrada das salas de aula e isso faz com que, na entrada da escola, e isso faz com que realmente os níveis de partículas diminuam bastante. Temos ainda muitas escolas com o GIS, não é? Portanto, o GIS continua, os quadros a GIS continuam a existir, quer dizer, se não conseguirmos substituir estes quadros, pelo menos que se faça uma limpeza com um pano molhado, por forma a que não haja tanta libertação de pó de GIS. E cá está, mais uma vez, o excesso de materiais acumulados numa sala de aula. Muitas vezes vemos, quando nós fazemos as auditorias, muitos materiais, tudo muito acumulado e isso realmente não promove a limpeza da sala, que é essencial. Mais uma vez, a limpeza da sala é bastante importante e, se possível, muitas vezes os recursos da escola não permitem, mas a limpeza deveria ser feita ao fim do dia para que possa haver um decaimento dos compostos orgânicos voláteis durante o dia todo e isso seria o ideal. O amianto pronto, todos conhecemos a questão do amianto, que é realmente muito prejudicial para a saúde e que está neste momento a ser retirada em muitas escolas, mas será
aqui outra fonte bastante importante de partículas fibrosas. Portanto, falei-vos bastante daqui das fontes de partículas nas casas, nas escolas, mas, de acordo com a apresentação do Tiago, verificámos que há aqui um microambiente que contribui muito para a exposição das pessoas, que é a utilização dos veículos. Portanto, nós, quando estamos a circular nos veículos, nós estamos expostos a concentrações muito elevadas de poluentes. O tempo é mais reduzido, mas as concentrações são elevadas, e por isso a Vânia vai, de seguida, mostrar-vos os resultados que obtivemos nesta área no projeto Life Index Zero. Bom dia a todos. Como a Marta acabou de dizer, é bastante importante então analisar a qualidade do ar a nível dos transportes, porque as concentrações aqui em geral são bastante elevadas devido à proximidade às fontes móveis de poluição, mesmo que a duração da exposição seja baixa. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, os residentes dependem aproximadamente de 72,5 minutos nessas deslocações, o que é aproximadamente 5% do tempo total diário de cada indivíduo. Para fazermos esta amostragem, selecionamos uma rota representativa da população de Lisboa, com início numa área residencial, neste caso Telheiras, e com final no centro da cidade. Para esta amostragem foram feitas medições em 4 meios de transporte: automóveis, autocarros, metro e bicicleta. E nos automóveis foi feita uma caracterização muito mais aprofundada. Foram selecionados automóveis com diferentes combustíveis, gasóleo, gasolina e elétrico. No entanto, não se verificou que o tipo de combustível no próprio veículo tivesse qualquer efeito a nível da qualidade do ar interior. O que verificamos sim é que a sua envolvência é muito mais importante, ou seja, os veículos que circulam ao seu redor, principalmente o veículo da frente. Além disso, também fizemos testes de ventilação, onde foi utilizada ventilação média, ar-condicionado e sem ventilação, e estas amostragens foram sempre realizadas com as janelas fechadas. A nível das amostragens nos autocarros e no metro, não conseguimos ter qualquer controle nos sistemas de ventilação enquanto estávamos a fazer as amostragens. Material particulado foi recolhido em filtros, neste caso o PM2,5 e PM10, com o uso de monitores ambientais pessoais. Esses filtros foram posteriormente analisados gravimetricamente para obtermos as concentrações máxicas dessas partículas. E a análise química também foi realizada. Foi utilizado também o microatelómetro, que nos dá concentrações de black carbon. Este poluente está muito associado à poluição relativa à combustão dos combustíveis dos veículos motorizados, e este equipamento dá-nos concentrações em tempo real, e isto foi bastante importante para termos uma análise da variação a nível temporal e espacial destas concentrações deste poluente. As amostragens no interior nos automóveis e nos autocarros foram feitos em paralelo no interior e exterior, e isto possibilitou-nos verificar qual é a influência da qualidade exterior no interior do veículo. Nas amostragens do metro, estas foram realizadas tanto na plataforma das estações como nas carruagens do metro, para termos uma caracterização total ao longo de toda a rota, e nas bicicletas esta amostragem foi feita nas ciclovias existentes durante todo o percurso. Em relação aos resultados, aqui estão representadas as concentrações da matéria particulada. Para PM2,5 e para a fração mais grosseira, a soma destas duas frações dá-nos as concentrações de PM10. Verificamos que as concentrações de PM2,5 são bastante semelhantes entre os 4 meios de transporte. No entanto, para os PM10 verificamos que as concentrações são muito superiores no metro, e isto está devido ao desgaste dos carris, rodas e travões, e conseguimos verificar isto por causa do alto teor de ferro nesta matéria particulada. Além disso, também pode haver uma fonte secundária devido à suspensão provocada pelo movimento de ar devido à circulação das carruagens do metro e também das próprias pessoas.
A partir das medições em tempo real do Black Carbon, conseguimos verificar que existe influência tanto a nível da intensidade do tráfego, como também do planeamento urbano. Para fazermos esta análise, dividimos o percurso em diferentes zonas, dependendo da intensidade do tráfego e também do planeamento urbano existente, e para as amostragens nos autocarros e nos automóveis, conseguimos verificar que as concentrações mais baixas foram na área residencial, isto devido à baixa intensidade de tráfego nesta área, e que as concentrações mais elevadas foram obtidas na Avenida da Liberdade. Isto não é apenas devido à alta intensidade de tráfego nesta zona, mas também devido ao planeamento urbano. Ou seja, nesta avenida existe uma grande arborização e também as infraestruturas são altas, o que impede a diluição dos poluentes nesta zona, ou seja, existe a acumulação de poluentes e por isso estas concentrações são tão elevadas. A nível das viagens de bicicleta, o percurso foi também dividido em diferentes zonas e estas foram divididas consoante a localização da ciclovia em relação à faixa de rodagem e também verificamos que as concentrações mais baixas foram obtidas na área residencial por causa da baixa intensidade de tráfego, mas também numa zona C, e nesta zona C é caracterizada porque a ciclovia é afastada da faixa de rodagem por arborização e esta arborização funciona como uma barreira protetora, ou seja, não deixa, ou não na totalidade, os poluentes produzidos na faixa de rodagem pelos veículos passar para a zona da ciclovia. Aqui estão representados os resultados em relação aos diferentes tipos de ventilação. Fizemos uma comparação entre as concentrações interiores e exteriores e aqui estão representadas as razões interior e exterior. O que nós verificamos foi que as concentrações no interior dos veículos são mais baixas do que no exterior quando a ventilação é utilizada, a ventilação média ao ar-condicionado. E isto aqui diz-nos que o filtro do habitáculo do veículo é bastante eficiente na remoção destas partículas. No entanto, quando olhamos para o Black Carbon, os resultados foram exatamente o oposto, ou seja, quando a ventilação estava a ser usada, as concentrações de Black Carbon no interior dos veículos foram superiores ao exterior. Isto acontece porque o Black Carbon está associado à fração mais fina das partículas e os filtros não são suficientes para a retenção dessas partículas. No entanto, um dos carros estava equipado com filtro de carvão ativado e verificamos que sim, que este filtro foi eficiente na remoção deste poluente. Ou seja, para uma redução da exposição da população no meio de transportes quando utilizam automóveis, uma das medidas é equipar os automóveis com este tipo de filtros de carvão ativado. Aqui está representado um teste muito específico a nível da ventilação, em que foi utilizado um automóvel que tinha um filtro comum, em que passamos de sem ventilação para ventilação e verificamos que as concentrações subiram instantaneamente assim que ligamos a ventilação. E também é evidente que os picos existentes ao longo do caminho também podem ter sido devido ao para-arranca, por exemplo, que influenciou estes picos de concentração. Além da exposição ser bastante importante, de termos em consideração a qualidade do ar e o tempo em que estamos expostos, um dos principais fatores para termos os efeitos da saúde é saber qual foi a quantidade de poluentes que entraram no nosso organismo. E isto chama-se a dose inalada dos poluentes. Nós determinamos esta dose e verificamos que a dose inalada é superior, a maior dose inalada foi quando a população se deslocava de bicicleta. Isto aqui não tem só a ver com a maior taxa de respiração, por causa do maior esforço físico, também por causa da maior duração a fazer a rota. E embora as doses tenham sido as mais baixas para os carros, é convém salientar que as maiores taxas de emissão dos poluentes por indivíduo vêm
advém dos carros, ou seja, o principal objetivo é reduzir a quantidade de carros a circular nas cidades, de modo a que as pessoas que utilizam transportes mais amigos do ambiente tenham um maior benefício a nível da saúde quando estão nas suas deslocações. Deste trabalho e do anterior foram apresentadas fontes de emissão e o próximo passo é desenvolver medidas para uma melhoria da qualidade do ar. Desta forma foi desenvolvida uma ferramenta no âmbito do projeto Life Indexer e esta ferramenta vai agora ser apresentada pelo Helder da Universidade de Aveiro. Passamos então a palavra para o Helder. Helder, consegues partilhar? Sim, acho que já estou. Olá, bom dia a todos. Estão a ver? Portanto, o que eu vou apresentar é aquilo que é, no fundo, o principal output do projeto Life Indexer, que é uma ferramenta de apoio à decisão, que, para além de avaliar aquilo que é a qualidade do ar, também permite testar medidas de melhoria da qualidade do ar nas diferentes cidades. Portanto, a Marta já falou que a tool, portanto, esta ferramenta é composta por diferentes módulos. Estes módulos foram desenvolvidos e trabalhados pelos diversos parceiros do projeto. E é uma tool que está alojada num website e, portanto, ela não carece da instalação de qualquer tipo de software para ser utilizada. E, além disso, por isso ela vai ser também disponibilizada a toda a comunidade. Passando agora para aquilo que é, portanto, a tool. Esta é a primeira imagem que nós temos da tool. No fundo, ela tem, na primeira parte, tem uma descrição daquilo que é o projeto e aquilo que é a tool. E depois de efetuar o login, o utilizador pode escolher uma de 5 cidades. Neste momento nós temos apenas 4 casos de estudo, 4 cidades: Lisboa, Porto, Atenas e Coópio. Em breve iremos ter também Treviso, portanto uma cidade italiana. E após o utilizador escolher uma cidade, neste caso eu vou escolher Lisboa, o utilizador, portanto, pode aceder aos diversos módulos da tool. De referir que, portanto, nós aqui, no caso das emissões, das concentrações, portanto, temos para o caso de referência, o ano de referência é o ano de 2015, portanto, o projeto já começou há alguns anos atrás, e na altura, portanto, os dados de emissões e os dados que nós tínhamos, mais recentes, eram deste ano. Portanto, nós optámos por utilizar o ano de 2015 como o ano de referência, e para este ano de referência, portanto, começando com as emissões, o utilizador pode escolher entre os diferentes tipos de emissões. Temos emissões dos gases, dos diferentes gases, do material particulado, as PM10 e as PM2,5. Em particular, as PM2,5 são muito relevantes para a saúde. E depois temos também os metais. Portanto, os metais também têm um impacto na saúde e, portanto, temos aqui também a possibilidade de ver os mapas de emissões e depois as concentrações dos metais. Portanto, depois de escolher um poluente, o utilizador pode ainda, portanto, tentar perceber qual é a fonte principal desse poluente. Temos um conjunto de fontes de emissão, por exemplo, a agricultura ou o transporte rodoviário, e um output, depois de selecionar, por exemplo, o transporte rodoviário, a tool cria um mapa. Neste caso estamos a ver o mapa, portanto, estamos a ver o caso de Lisboa, o mapa com 50 km por 50 km, que inclui os principais municípios da área metropolitana de Lisboa, e selecionando um poluente, portanto, neste caso eu vou selecionar os óxidos de azoto, do NOx, e selecionando uma fonte, neste caso eu vou selecionar o transporte rodoviário, é possível, portanto, do lado direito temos o mapa com a distribuição espacial deste poluente e do lado esquerdo temos um gráfico em que temos, portanto, a percentagem portanto, a percentagem que está alocada ao transporte rodoviário. Nós verificamos que
cerca de 60% deste poluente provém do transporte rodoviário. Passando agora para as concentrações, portanto, as concentrações requerem a utilização de um modelo de qualidade do ar. Nós usamos o modelo CAMX, é um modelo que tem sido utilizado por diversos países e mesmo em Portugal em diversos casos de estudo. É um modelo portanto, fotoquímico e que, portanto, consegue prever aquilo que são as concentrações dos diversos poluentes. Este modelo foi validado com os dados medidos nas estações de qualidade do ar, as estações que são, portanto, da Agência Portuguesa do Ambiente. E o utilizador pode, portanto, escolher várias métricas. Pode tentar perceber qual é o valor médio, o percentil 90. Em termos de, pode querer, por exemplo, criar um mapa da média anual, ou pode estar apenas interessado na média em termos de estações do ano, por exemplo, o verão ou o inverno. E o utilizador pode selecionar os vários poluentes, portanto, o material particulado e os metais. Neste caso, do lado direito, nós temos um mapa das concentrações de material particulado, PM2,5, para Lisboa. Nós vemos que as concentrações mais elevadas, portanto, aqueles valores ali a vermelho, que estão na ordem dos 20 microgramas por metro cúbico, se localizam perto do aeroporto de Lisboa. Portanto, é onde temos as concentrações mais elevadas. Para além das concentrações, esta tool permite ainda representar aquilo que são as cedências aos valores limite, no caso das PM10. Portanto, o valor limite são 50 microgramas que não podem ser cedidas mais de 35 vezes num ano. E, portanto, a tool representa a localização de onde ocorrem essas cedências. Portanto, temos aqui que a maior parte das cedências ocorrem, portanto, ali perto do centro de Lisboa. Portanto, é onde ocorrem a maior parte das cedências de PM10. Depois, a tool permite ainda, portanto, ela tem uma base de dados de população. Esta base de dados de população agrega a informação por faixa etária. Temos, portanto, as crianças, a idade da escola primária, dos 5 aos 10 anos, a pré-escola, dos 0 aos 4, os estudantes dos 11 aos 25, as pessoas que trabalham, dos 26 aos 65 e depois as pessoas mais velhas. E, portanto, a tool permite criar mapas com a distribuição espacial destes grupos de população. Esta informação é depois utilizada no módulo seguinte, que é o módulo de exposição. Portanto, o módulo de exposição tem em conta a concentração do poluente, tem em conta a razão indoor, outdoor, portanto interior e exterior, para calcular aquilo que são as concentrações no ambiente interior, portanto dentro das casas ou das escolas, e depois tem em conta também o perfil tempo-atividade, portanto o tempo e o local onde um determinado indivíduo se encontra, por exemplo, se está em casa, se está a trabalhar, se está nos transportes, etc. Portanto, dentro aqui da exposição, é possível o utilizador escolher um grupo, ou portanto uma faixa etária, neste caso, por exemplo, os estudantes, e escolher um poluente, e depois a tool cria um mapa de exposição, portanto, a esse poluente. Isto é um dos outputs da tool também. Depois, um outro módulo, portanto, da tool é a dose. Portanto, a dose tem a ver com, portanto, é baseado na exposição do indivíduo aos diferentes microambientes e tem a ver com a quantidade, portanto, de poluente que fica acumulado. Neste caso estamos a falar das partículas, a quantidade de partículas que ficam acumuladas nas diferentes regiões do trato respiratório. Portanto, essa dose tem em conta a anatomia e as condições físicas do indivíduo, que são, portanto, normalmente determinadas pela idade.
Do lado direito, nós temos aquilo que é a representação das diversas regiões do trato respiratório. Portanto, na parte superior, a extratoráxica, nós temos ali a boca, o nariz, e depois temos, por exemplo, na parte mais inferior, na parte inferior do sistema respiratório, a parte dos alvéolos pulmonares. E o indivíduo, portanto, neste módulo, é possível selecionar o grupo de população que nós queremos, para o qual nós queremos quantificar a dose e o poluente. Depois, um dos outputs, portanto, isto é só apenas um dos outputs, e aqui o all regions quer dizer todas as regiões do sistema do trato respiratório, porque como nós vemos aqui nesta imagem, nós temos várias regiões do trato respiratório. Portanto, este gráfico representa a todas as regiões do trato respiratório para um determinado dia da semana e, portanto no eixo do X nós temos as horas de um dia e depois as diferentes cores representam, a preto nós temos aquilo que é a dose e depois temos, por exemplo, a azul, quer dizer que o indivíduo está, por exemplo, entre a meia-noite e as 7h45 está em casa, depois vai para a escola. Portanto, temos as várias atividades do indivíduo. E, portanto, nós conseguimos ver aqui é que a dose é mais elevada, por exemplo, quando o indivíduo está outdoor. Neste caso, e estamos a falar da dose cumulativa de PM2,5 para os estudantes de Lisboa. Portanto, eu aqui, anteriormente selecionei os estudantes e o poluente PM2,5. Um outro output deste módulo é esta tabela, são duas tabelas no fundo. Portanto, uma tabela em que nós temos a dose cumulativa para um determinado dia e podemos distinguir entre dias da semana e dias de fim de semana, porque nós sabemos que as atividades, portanto, durante a semana e durante o fim de semana são diferentes. Normalmente durante o fim de semana as pessoas estão mais em casa, enquanto durante o fim de semana estão mais em casa e durante a semana estão a trabalhar. Portanto, temos aí diferentes exposições, no fundo, e, portanto, temos diferentes doses. E o que verificamos aqui, se considerarmos, por exemplo, todas as regiões do trato respiratório, é que realmente, durante os dias da semana, a dose cumulativa é superior, estamos a falar de 66 microgramas, enquanto durante os fins de semana a dose acumulada são 47 microgramas. Depois, na tabela de baixo, temos aquilo que é a dose cumulativa ao longo de um ano. Aí a dose é superior porque estamos a falar do somatório da exposição ao longo de um ano. Finalmente, temos o burden of disease, portanto, isto aqui quer dizer a carga de doença. E esta carga de doença pode ser também estimada para os diferentes grupos populacionais, podemos escolher os estudantes, os trabalhadores, ou as pessoas mais velhas, sendo que esta carga de doença é calculada de duas formas diferentes. Portanto, ela é calculada tendo em conta as concentrações resposta, portanto, as funções de concentração-resposta que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, e ela é calculada de duas formas diferentes. Para as crianças, ela tem em conta as infecções das vias respiratórias superiores, enquanto para os adultos, ela tem em conta a mortalidade natural da população. E depois, portanto, nós podemos aqui ter em conta, considerar 4 indicadores diferentes. O primeiro é o daily, ele está mal escrito na tool, é uma coisa que temos de corrigir, verifiquei agora, mas, portanto, é o daily, que no fundo é a esperança média de vida corrigida pela incapacidade. Este daily, este indicador, que vem muitas vezes naqueles relatórios europeus, é um indicador que é, no fundo, a soma do IL e do ILD, que, no fundo, são os anos de vida perdidos por morte e mais a soma dos anos de vida perdidos por incapacidade, por doença. E depois temos um indicador que também aparece muitas vezes nos relatórios, que tem a ver com o número de mortes prematuras. O que nós vemos nesta tabela é que, no caso das crianças, portanto, esta tabela de cima é relativa às crianças, não existem mortes em Lisboa devido à poluição, em termos de crianças, mas depois vemos na tabela de baixo que o número de mortes relacionadas com PM2,5
e com adultos é cerca de 2.000. Portanto, existem cerca de 2.000 mortes prematuras ali na região de Lisboa, relacionadas com a exposição a partículas PM2,5. Uma última parte é esta tool permite testar diferentes medidas de mitigação. Portanto, aí é que está, no fundo, a inovação. Ao contrário do cenário de base que utilizou um modelo de qualidade do ar, este cenário, este módulo cenário, utiliza essas mesmas simulações, mas para treinar uma rede neuronal artificial. Esta rede neuronal vai permitir que o teste destas medidas seja muito mais rápido. Portanto, em vez de estarmos a esperar vários dias por uma simulação, aqui isto permite que estas medidas sejam testadas muito mais rapidamente. E dentro das várias medidas de mitigação que nós temos as medidas ligadas ao tráfego. Portanto, aqui o utilizador pode, por exemplo, aumentar o número de veículos elétricos e diminuir o número de veículos a gasolina e a diesel. Pode também alterar as percentagens dos autocarros. Por exemplo, diminuindo o número de autocarros em circulação em Lisboa e aumentando o número de autocarros a gás ou autocarros elétricos. Permite ainda alterar as percentagens de tecnologia dos veículos. Portanto, por exemplo, remover ou alterar os veículos que são, por exemplo, Euro 3 ou Euro 4, que são mais antigos, e substituí-los, por exemplo, por veículos Euro 5 ou Euro 6. Permite ainda também aumentar ou diminuir o número de veículos em circulação. Isso permite depois testar diferentes medidas, por exemplo, a utilização de bicicletas, a utilização de transportes públicos e a redução de veículos em circulação. Todo esse tipo de medidas podem ser testadas com esta tool. Portanto, aqui relativamente ao tráfego. Relativamente à combustão residencial, aqui as medidas são focadas na combustão de biomassa, portanto aqui só temos alteração daquilo que são os sistemas de aquecimento da biomassa. Temos as fireplace, que no fundo são lareiras, mas lareiras abertas, aquelas lareiras antigas. Depois temos equipamentos de lareiras mais eficientes. Temos também fogões e outro tipo de salamandras. Portanto, aqui o utilizador pode testar, aumentando ou diminuindo a percentagem desse tipo de equipamento no seu caso de estudo. E permite também alterar a quantidade de lenha ou de biomassa queimada por ano. Finalmente, no caso de Lisboa, por exemplo, é possível alterar o número de cruzeiros que atracam no porto de Lisboa. Portanto, diminuindo este número de 300 para mais ou para menos e verificando o impacto em termos de qualidade. A título de exemplo e considerando um caso extremo, criei um novo cenário em que os veículos a diesel em Lisboa são substituídos por veículos elétricos. Portanto, estamos aqui a falar dos veículos a diesel de passageiros. Portanto, aqui os veículos passageiros em Lisboa representam cerca de 60%. Os restantes são a gasolina e há uma pequena porcentagem de elétricos. E neste cenário eu removi todos os veículos a diesel e coloquei esses veículos como sendo elétricos. A tool permite depois estimar aquilo que são as concentrações médias anuais de PM2,5, por exemplo, também o faz para PM10, e nós verificamos que no caso do cenário de referência tínhamos uma média anual de PM2,5 de 14 microgramas por metro cúbico, e o novo cenário permite reduzir, portanto passar de 14 para 9. Estamos a falar de uma redução de cerca de 40% das concentrações médias anuais deste poluente na área. Portanto, aqui já estamos a falar só do município de Lisboa, não estamos a falar da área metropolitana. Aqui o cálculo é feito apenas para o município de Lisboa. Depois, se formos ao Burden of Disease, por exemplo, porque isto depois permitir a cada um dos módulos e ver o impacto deste cenário nos diferentes módulos. Eu escolhi aqui o módulo Burden of Disease. Basicamente, um dos outputs do Burden of Disease, como eu tinha referido anteriormente, são estes indicadores. Um dos indicadores é o número de mortes. Como eu tinha referido anteriormente, em Lisboa, devido a PM2,5, tínhamos cerca de 2.000 mortes por ano. Este novo cenário permite reduzir este número de mortes em cerca de 36%. Portanto, passamos para 1.289 mortes por ano.
porque as concentrações baixaram bastante. Temos uma redução de cerca de 40% das concentrações. Isto também se deve porque os veículos a diesel são os grandes responsáveis, no fundo, pela emissão de material particulado. Os veículos a gasolina, não tanto. Finalmente, eu gostaria de agradecer, portanto, a toda a equipa do projeto, gostaria de agradecer ao Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro e ao Centro de Investigação ao qual eu pertenço. Agora vou passar a palavra ao Nuno, que nos vai falar sobre a importância da sensibilização da população para a problemática da poluição atmosférica, porque estas medidas são importantes, mas é importante também sensibilizarmos as pessoas para esta problemática, para elas poderem tomar as decisões certas e, por exemplo, passar a utilizar mais os transportes públicos e mais a bicicleta. Obrigado. Obrigado, Hélder. Eu vou agora falar um pouco sobre a questão da sensibilização para a problemática da qualidade do ar em escolas primárias. E, de facto, este foi um grande objetivo do nosso projeto, em que foi colocada a questão: como é que é possível promover uma participação ativa de todos na melhoria da qualidade do ar? Nesse sentido, nós consideramos a estratégia focada nas crianças, numa perspectiva de empoderar as próprias crianças com conhecimento sobre a temática da qualidade do ar. Nesse sentido, foi colocada a questão: então o que é que nós podemos fazer para atingir este objetivo? Nós definimos 3 pilares principais. Por um lado, decidimos criar uma imagem que fosse atrativa e jovem para o nosso projeto. Por outro lado, decidimos também criar uma campanha para envolver toda a comunidade escolar e, por último, dar retorno às escolas e às crianças pela sua participação ativa. Então, numa primeira fase, foi criada então a imagem do nosso projeto, do Life Index Air, em que esta imagem tentou ser uma imagem fresca, jovem, que fosse apelativa às crianças, e escolhemos o lema "O ar é de todos". Este é o lema, é a mensagem principal que nós queremos passar a toda a comunidade, no sentido em que o ar é de todos e todos nós somos responsáveis pela qualidade do ar e podemos ter uma participação ativa na sua melhoria. Nesse sentido, todo o próprio site do nosso projeto foi feito com esta imagem. Nós quisemos que o site do nosso projeto Life Index Air fosse um site apelativo, fácil de os utilizadores procurarem os vários conteúdos, e também quisemos que todos os produtos construídos ao longo do nosso projeto estivessem disponíveis para todos a partir do nosso site. Numa segunda fase, então, decidimos criar uma campanha para envolver toda a comunidade escolar. Essa campanha nós demos o nome de "O ar é de todos", e numa fase inicial enviámos um folheto de apresentação a todas as escolas primárias da zona de Lisboa, a convidar a participar nessa campanha de sensibilização. E a todas as escolas interessadas fomos às escolas, fomos ter com os alunos e com as turmas e realizámos essa campanha de sensibilização. Esta campanha de sensibilização era principalmente uma conversa de cerca de 45 minutos com as crianças, em que tínhamos uma apresentação onde as crianças seguiam várias crianças ao longo de uma cidade e iríamos falando sobre a importância da qualidade do ar, quais é que são as principais fontes de poluição e o que é que podemos fazer para melhorar a qualidade do ar nos vários ambientes, tanto na escola, como em casa, como no exterior. O objetivo principal era criar uma dinâmica nestas sessões, de modo que as crianças participassem ativamente com perguntas e com sugestões, por exemplo. No final desta campanha decidimos criar um desafio, "O ar é de todos".
Este desafio, o objetivo era que as crianças colocassem em prática tudo aquilo que elas tinham aprendido nas campanhas de sensibilização. Já vou falar um pouco mais à frente deste desafio. E por último, o terceiro grande pilar da nossa estratégia foi que, se as escolas e as crianças tivessem uma participação ativa, nós obviamente teríamos que dar algo em troca. E esse algo em troca, no nosso projeto, nós definimos então como uma campanha de sensibilização que levamos às escolas e às crianças, o desafio que foi criado e, além disso, foi aberto a candidatura, digamos assim, a todas as escolas e pais de crianças que quisessem participar na fase de avaliação da qualidade do ar em escolas e nas casas, que se candidatassem e, caso fossem selecionados, todos os resultados dessa monitorização seriam entregues às escolas e aos pais voluntários. Eu agora vou falar um pouco da nossa campanha de sensibilização. O ar é de todos. Como já falei há pouco, a ideia seria uma sessão que fosse não muito extensa, cerca de 45 minutos. Foi uma conversa com as crianças em que a ideia seria seguir algumas crianças nesta cidade, neste slide que nós temos aqui, que era o slide inicial da nossa apresentação, pela cidade, nos vários espaços, desde as escolas, casa e ambiente exterior, para identificar primeiro a importância da qualidade do ar, para mais tarde definir quais é que seriam as potenciais fontes de poluição no interior e exterior e, por último, quais é que seriam as medidas para melhorar essa qualidade do ar. Esta sessão foi realizada em março e junho, entre março e junho de 2017 e, obviamente, foi feita às várias turmas do ensino primário da zona de Lisboa e foi direcionada a alunos de 5 a 9 anos. E, obviamente, que o discurso realizado por nós quando fazíamos essas sessões de sensibilização era também adaptado à própria idade das crianças. Aqui temos algumas imagens de algumas das campanhas de sensibilização que nós realizamos nas escolas e pensamos que o nosso objetivo foi concretizado com bastante sucesso, porque houve uma grande participação das crianças, elas mostraram-se motivadas e participantes ao longo de todas as sessões. De um modo geral, podemos concluir que esta campanha de sensibilização teve 26 escolas primárias da zona de Lisboa envolvidas, em que foram realizadas um total de 60 sessões, com um alcance de 158 turmas que participaram nestas campanhas de sensibilização. De um modo geral, foram cerca de 4.000 participantes, entre alunos e professores, que participaram na nossa campanha de sensibilização. Depois do término desta fase, com falar com os alunos nas próprias escolas, nós criámos então o desafio O Ar é de Todos, em que o desafio, o objetivo era que as turmas participassem e criassem algo que passasse a mensagem do quão importante é a qualidade do ar e o que é que podemos fazer para melhorar essa qualidade do ar. Os resultados foram muito interessantes. Nós tivemos vários tipos de trabalhos apresentados pelas várias turmas, desde peças de teatro, tivemos um jornal sobre a qualidade do ar com várias entrevistas, esculturas, vídeos e tivemos até uma turma que criou um partido político chamado Partido Respirar Fundo, em que por um lado definiram quais é que eram os princípios de base desse partido e quais seriam as propostas de lei desse próprio partido, cujo objetivo principal seria melhorar a qualidade do ar que respiramos. Este desafio foi encerrado no Dia Mundial do Ambiente, em 2017, onde nós juntámos todas as turmas participantes neste desafio e realizámos uma série de atividades. Entre essas atividades que realizámos com os alunos, uma delas era: e se eu fosse o Presidente da Junta? Aqui, um aluno vestia o papel de Presidente da Junta e falava para os seus eleitores sobre quais é que seriam as medidas que poderia adotar para melhorar a qualidade do ar da sua região. Fizemos outras atividades simples como campeonatos de aviões de papel, de modo a trazer o ar
no modo mais de brincadeira, mas também jogos de dinâmicas de equipa, onde entre esses jogos havia jogos específicos sobre a caracterização e definição de poluentes do ar. Esta foi a nossa fotografia de família com o encerramento do desafio O Ar é de Todos, neste Dia Mundial do Ambiente. Por último, eu queria só deixar aqui o convite a todos para visitarem o nosso site, lifeindexer.net, onde todos os recursos criados ao longo do nosso projeto estão disponíveis para download e podem ser utilizados gratuitamente sem qualquer problema. Por exemplo, nós temos a nossa apresentação que foi realizada em todas as escolas primárias, que é uma apresentação Prezi e está disponível para download e utilização nos separadores de progresso e materiais de disseminação. Por outro lado, também foi criado um folheto que foi entregue a todas as escolas e a todos os alunos sobre como é que podemos melhorar a qualidade do ar interior. E aqui foram definidas várias medidas que os pais, professores e alunos poderiam tomar para melhorar a qualidade do ar, tanto nas escolas como nas casas. E estes materiais estão todos disponíveis no nosso website para download gratuito. E de seguida vamos falar um pouco de um projeto que nasceu a partir do Life Indexer. Eu vou chamar a nossa colega Carolina. Bom dia, eu venho então hoje falar um bocadinho sobre o projeto Expolis, que surgiu no contexto do projeto Life Indexer e que tem como objetivo mapear a qualidade do ar em Lisboa através de uma rede de sensores instalada nos autocarros da Carris. A monitorização das concentrações de poluentes atmosféricos, que é fundamental para a avaliação dos impactos na saúde humana, é tradicionalmente feita com recursos a redes de monitorização da qualidade no ar. No entanto, estas estações, apesar de serem altamente confiáveis, de medirem com precisão uma ampla gama de poluentes atmosféricos, existem em quantidade limitada, o que limita assim o conhecimento da distribuição espacial das concentrações de poluentes na cidade de Lisboa. As concentrações de poluentes são muito variáveis, tanto temporal como espacialmente, e por isso uma baixa resolução espacial, enquanto que pode ser útil para o mapeamento do sistema urbano, é ineficaz na avaliação correta da exposição pessoal a poluentes atmosféricos. Assim, o projeto Expolis tem como principal objetivo colmatar esta lacuna, para além de expor qual é, na realidade, a distribuição espacial em detalhe das concentrações de poluentes, vai fazer um mapeamento das mesmas, vai ser um apoio às redes oficiais de monitorização da qualidade do ar e será ainda útil no planeamento urbano. O projeto Expolis vai então desenvolver, e já está a desenvolver, um sistema de sensores instalado no topo dos autocarros públicos da Carris, que permitirá a avaliação da exposição a poluentes atmosféricos. A implementação do projeto está a ser feita em Lisboa para mostrar a sua aplicabilidade na avaliação da exposição nos movimentos pendulares, no apoio a medidas de planeamento urbano, na produção de dados massivos de qualidade do ar e no fornecimento de um serviço de planeamento de rotas saudáveis. Foi desenvolvida uma caixa de sensores que tinha como objetivo ser o mais leve, pequena, mais fácil de reproduzir e também com menores custos possível, e no interior desta caixa de sensores encontra-se um sensor de partículas que mede as concentrações ópticas de partículas PM2.1, PM2.5 e PM10, um sensor de monóxido de carbono, um sensor de dióxido de azoto e ainda um sensor de temperatura, umidade relativa e pressão. Para além disso, fizeram-se estudos de mecânica de fluidos em computador e percebeu-se que quando o autocarro se encontra em movimento é garantido o fluxo necessário no interior da caixa de sensores. No entanto, quando o mesmo se encontra em repouso, é necessário uma ventoinha no local de extração de ar para que se garanta no interior da caixa o fluxo necessário ao funcionamento de todos os sensores. Por fim, os sensores, como fornecem os dados em função do tempo, e nós queremos obter mapas de poluição atmosférica, colocamos ainda um módulo GPS para que as concentrações fiquem também associadas à localização. A caixa de sensores teve que passar por um controle de qualidade inicial e irá passar sempre necessário por controles de qualidade durante a fase de operação. Este controle de qualidade inicial está a ser feito em repouso,
através de medições em paralelo com os equipamentos oficiais da Estação de Monitorização da Qualidade do Ar dos Olivais, e também em movimento, sendo que para isso se instalou a caixa de sensores no topo de um veículo e mediram-se as concentrações em paralelo com equipamentos da qualidade do ar, enquanto o mesmo se encontrava em circulação. As caixas de sensores vão ser instaladas no topo dos autocarros públicos da Carris. Para tal, teve que se escolher um total de 18 a 20 rotas para que haja instalação, e para tal usaram-se os seguintes critérios. Foi dada prioridade a rotas que passam na proximidade de pelo menos uma estação de monitorização. O conjunto das rotas deveria ter a maior distribuição espacial possível na cidade de Lisboa e, para além disso, pretende-se obter a maior heterogeneidade possível de níveis hierárquicos para obtermos o maior número de condições possíveis da rede viária. Os níveis hierárquicos dividem a rede viária de Lisboa em 4 níveis. O primeiro é a rede viária estruturante, que serve de suporte a percursos de longa distância e representa 3% do total de rotas onde vão ser instalados os sensores. O segundo, a rede de distribuição principal, permite a distribuição entre os setores da cidade e representa 20,4% do total de percursos incluídos nas rotas. O terceiro nível é a rede de distribuição secundária e que serve de suporte à distribuição de proximidade, que representa 61,8% do total de percursos dentro das rotas. E por fim, com 14,8% do total, encontra-se a rede de proximidade, que tem duas funções. Por um lado, funciona ao nível da coleta e distribuição dentro dos bairros e por outro também para acesso local. Neste mapa é possível verificarem as rotas onde serão instalados os sensores e também a elevada distribuição espacial que as mesmas contêm no interior do Concelho de Lisboa. Por fim, os principais outputs do projeto vão ser uma aplicação Android para partilha de dados, onde serão representados todos os dados recolhidos pelos sensores e ainda mapas de distribuição dos poluentes atmosféricos e também um planeador de rotas saudáveis, que será um sistema em que, para além de fornecer qual é o melhor trajeto do ponto A ao ponto B, fornece ainda qual é o trajeto entre dois pontos, que representa uma menor exposição para as pessoas que circulam neste percurso. E é tudo. Obrigada. Bom, e assim, deixem-me cá, Aqui tem alguns dos nossos contactos para poderem ver os materiais que o Nuno vos falou e onde poderão aceder. E se calhar vou deixar de partilhar para nos podermos ver uns aos outros. Enfim, não nos vemos muito, mas... Então temos no fundo aqui espaço temporal para esclarecermos algumas dúvidas, para discutirmos alguns pontos. Tivemos aqui o contacto da Cristina Seabra, não sei se queria falar um pouco connosco ou se leio a questão que colocou. Cristina? Olá. Olá, Cristina. Estão-me a ouvir, pronto. Estamos, ótimo. Pronto, eu não liguei a câmara que estou um bocadinho despenteada, estou a brincar. Não, mas de facto, em primeiro lugar, agradeço imenso. Eu desconhecia este projeto e, portanto, não fazia a mínima ideia que havia tantas pessoas a trabalhar o assunto e para mim foi muito gratificante, porque nos últimos tempos, pronto, por causa de uma situação particular, acabei por ficar especialmente desperta para o tema. E nunca pensei que a poluição do ar fosse uma questão que me viesse a preocupar, vivendo eu numa aldeia periurbana de Coimbra. Pronto, mais uma vez eu tenho que vos agradecer porque vocês trataram temas diferentes, muito abrangentes. A questão da sensibilização do Nuno Canha também me deixou, e mesmo da Susana agora que referiu os meios, não é? Alguns recursos didáticos. Eu não sei se posso dar aqui um testemunho sem querer particularizar muito,
Mas a questão das lareiras é assim, há questões que certamente passarão pelas autoridades, não é? E é para isso que vocês trabalham, não é? A nível europeu e depois também para que os nossos aqui façam o que deveria ser feito. A minha questão é, na casa das pessoas não se pode entrar, portanto, e a questão, eu falei há tempos com uma pessoa do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR, porque há pessoas que, acredito eu, por desconhecimento, queimam plástico, queimam lixo eletrónico, queimam roupa, queimam as mais mirabolantes coisas, isto em zonas rurais. Não sei, na cidade se calhar o problema será mais focado no tráfego, certamente. Acontece que as aldeias periurbanas já são, na minha perspectiva, não sei, aparece-me uma situação um bocadinho mista. Por um lado, o tráfego aumentou bastante, porque abriram novas estradas nos últimos, 20 mas agora, nos últimos 2 anos, há um fenómeno que é completamente novo, que é a queima dentro das habitações, onde realmente, para além da biomassa, não é, são queimadas outras coisas, não sei, acredito, eu não uso lareira, nunca usei, acredito que algumas acendalhas, não é, de síntese química, tenham uma composição que eu não faço ideia qual é. Sei que pessoalmente desenvolvi uma alergia, pronto, e quando os vizinhos queimam, pronto, eu sei que isto não são profissionais de saúde, mas eu tenho uma reação, pronto, a língua fica dormente, tenho reação na garganta, nas mucosas do nariz, nos lábios, e confesso-vos que no último inverno, com o confinamento por causa da Covid, eu não tive alternativa se não ficar, e estava frio, não é? Dentro de casa. Eu nunca imaginei, eu mudei de quarto 2 vezes, eu estou em casa dos meus pais, a casa é grande, eu mudei 2 vezes de quarto, e eu pensei, isto não está a acontecer numa aldeia, quer dizer, sinceramente, porque entretanto houve um fenómeno de urbanização, não é? E a casa que durante muitos anos esteve relativamente isolada do resto da aldeia, e havia um enquadramento paisagístico mais verde, não só diminuiu, houve um abandono rural, pronto, isso infelizmente sabemos que é geral, não é preciso ir para o interior do país, houve essa situação, mas houve também um processo de urbanização, nem sempre feito da melhor forma, e de repente a casa dos meus pais, os prédios de 2 andares saltaram como cogumelos. Nos últimos, eu diria 5 anos, mas sobretudo nos últimos 2 anos. Então este fenómeno da queima dentro destas habitações aqui à volta aumentou de uma forma, pronto, e eu nunca imaginei desenvolver enfim, um desconforto, um problema de saúde que não tenho como evitar, a não ser evitando a exposição. Quem me entende localmente, e peço desculpa de estar a particularizar, mas foi uma coisa que me fez pensar. Talvez há 2 semanas, casualmente no centro de saúde, encontrei uma senhora que tem um cancro na boca e tem feito várias intervenções, e é uma situação, eu conheço a senhora, é mãe enfim, conheço-a desde criança. E eu falei, já não sei a que propósito, veio a talho de foice, como se diz aqui, a questão de no inverno os fumos estão impossíveis, mesmo na rua. E ela disse-me, Cristina, eu nem me falo nisso, porque eu não aguento no estado em que ela tem, não é? E aquilo bateu-me e fez-me pensar, meu Deus, eu acho que as pessoas estão a ter comportamentos sem terem muito bem a noção das consequências, e alguns de nós têm os sensores são mais sensíveis, se calhar é o meu caso, não sei. O que é certo é que esta situação é agora uma realidade, e a minha questão é, por exemplo, eu já falei, nós podemos fazer a sensibilização diretamente, não é? Falando com as pessoas, isto num contexto fora da escola, num contexto de bairro, de rua, e as pessoas, quer dizer, não, mas eu só queimo, quando nós às vezes detectamos, não é? Nós pelo olfato vemos que há um plástico que está a ser queimado, por exemplo. Há senhoras que me dizem, o meu marido queima garrafas de iogurte para assar chouriços. Inocentemente dizem coisas destas. A vizinha põe o saco do lixo na salamandra. Não, quer dizer, eu fico... ou seja, eu agora
tive noção da realidade que é o desconhecimento das pessoas, porque realmente quando eu era criança as pessoas queimavam, mas era tudo lixo orgânico. Aliás, devo dizer que até o mato as pessoas vendiam e compravam, portanto não se desperdiçava nada e não se enchiam contentores com biomassa de podas de jardins e etc, como agora se faz. Portanto, a minha questão aqui é como é que nós, como cidadãos, como é que eu posso... eu neste momento estou fora da escola, estou ligada a um projeto voluntário de educação ambiental, mas como é que nós vamos à casa das pessoas? Será através das juntas de freguesia? Como é que se passa a mensagem de atenção, se calhar temos que repensar a forma como... Porque a lenha é um recurso, não se pode proibir. Pronto, peço desculpa, já me alonguei, mas... Obrigada, Cristina. Na realidade, a queima de biomassa é um problema, principalmente porque as chaminés, se tivermos uma chaminé industrial, a chaminé é muito alta, não é? Portanto, há uma dispersão, consegue-se promover uma dispersão mais adequada dos poluentes. Portanto, nós nas chaminés nas lareiras temos chaminés bastante baixas, normalmente em aldeias que estão em vales e, portanto, a dispersão é muito menor e tudo acontece no inverno, onde também as condições de dispersão também não são as melhores. Isso faz com que tudo junto tenhamos aqui problemas importantes de qualidade do ar. Como é que se resolve? Há um projeto LIFE no centro da Europa, que envolve vários países, que está exatamente a trabalhar neste assunto. E passa muito pela sensibilização, porque, bem, já nem se fala a sensibilização para as pessoas não queimarem coisas que não devem, obviamente, não é? Isso é um primeiro passo, é um passo inicial, que isso é óbvio. A ignorância é muita mesmo. Mudar, mas também para que as pessoas consigam, e tem que haver apoios para que as pessoas consigam fazer também a alteração dos seus dispositivos de queima, não é? Outros mais eficientes. E, portanto, é um projeto que tem uma campanha de sensibilização da população muito elevada nesta área, portanto, e realmente a sensibilização é muito importante. O que nós temos feito neste projeto LIFE e que acreditamos é que as pessoas que estão a fazer as queimas não são as crianças, não é? Mas muitas vezes, utilizando as crianças, nós conseguimos levar a mensagem para casa, assim como se fez nos resíduos e nas separações, na reciclagem, não é? Na reciclagem, tudo foi levado da escola para casa. O que fizemos no LIFE não foi apenas neste nosso projeto, não foi apenas uma sensibilização em que nós fomos lá discursar, basicamente. O nosso objetivo é que eles fizessem projetos sobre o assunto e que conseguissem comunicar depois o assunto que tinham trabalhado. Ou seja, em vez de nós chegarmos a estas crianças apenas, até foi um número razoável, mas cada um desses grupos depois conseguiu fazer a sua comunicação e isso os pais estarão mais atentos a algo que é comunicado pelos seus filhos do que propriamente nós, por vezes, conseguimos lá chegar, mas é uma abordagem que nós temos. Também estamos a trabalhar com alguns municípios em projetos de sensibilização nesta área da qualidade do ar, portanto os municípios também estão abertos a fazer... Não se sabe se em Coimbra haverá alguém que esteja também a trabalhar este assunto, eu não conheço, mas poderá haver. Em Coimbra há um projeto da Universidade de Coimbra, juntamente com a Universidade de Aveiro, e que nós também participámos, de uma forma informal, mas participámos, em que foi feita a avaliação da qualidade do ar em Coimbra. O nosso papel nesse projeto foi realmente medir carbono negro, de uma forma contínua, e dependendo do comprimento de onda, enfim, nós conseguimos fazer a distinção entre a contribuição da queima de biomassa e a contribuição do tráfego automóvel para as partículas. Portanto, nós estamos exatamente a trabalhar nisso. Há um trabalho de doutoramento neste momento de uma aluna nossa que está, uma aluna partilhada entre aqui o Instituto Superior e a Universidade de Aveiro, está a trabalhar exatamente nisso, e em que nós estamos a tentar perceber, utilizando os tais modelos no receptor e percebendo também este comportamento do carbono negro, qual é a contribuição da queima de biomassa para a qualidade do ar, exatamente em Coimbra. Obrigada. Isto não é um assunto fácil, porque não se pode entrar na casa das pessoas e ver o que elas estão a queimar. Mas de facto percebe-se que eu quero acreditar que não é como a intenção, é muitas vezes desconhecimento. Pronto, também há má fé, também há quem saiba e quem ignore e faça queimadas a céu aberto e depois aí as autoridades intervêm, não é? Mas de facto estes focos a partir do domicílio
eu nunca imaginei ver em zonas rurais, nunca imaginei, eu cheguei a sair de casa de noite, no inverno, com o cão, para poder respirar melhor, uma vez que o foco justamente na zona onde eu vivo, e sobretudo nos dias de chuva e de mais umidade em que há menos vento, há ali um fenómeno, meu Deus, e também, já agora, falou o Hélder, que é da Universidade de Aveiro, não é? Sim. A título de curiosidade, eu em janeiro, bem, antes desta confusão da pandemia, estive em Lousada, porque fazem lá um trabalho também extraordinário pelo ambiente e pelo património natural. Eu estive numa reunião organizada por um grupo de jovens, pronto, tinha a ver com outra área que é a conservação de invertebrados e de insetos florestais. Bom, mas em Lousada realmente fazem um trabalho muito interessante. E durante a viagem fui com uma moça de Aveiro e durante, sei lá, dezenas de quilómetros que nós fizemos a viagem, portanto eu vim com ela de Lousada até Aveiro e o ar na carrinha cheirava intensamente a queimado. Aveiro, no inverno, também não deve ser fácil. Quando cheguei a Coimbra vi que afinal aqui era um bocadinho menos mau. Isto tudo para dizer, possivelmente temos aqui um fenómeno que já é nacional, não é? Não sei se no norte será pior, mas olha, fica este repto, não sei. Claro. Os trabalhos que nós temos realizado com modelos do receptor, realmente nós verificamos que a contribuição da biomassa está no norte e centro e em Lisboa nós não é algo que nos afeta. Pois. Obrigada, Cristina. Temos aqui também um contacto da Odete, que penso que será professora no projeto Ecoescolas, que é exatamente o ar. E, Odete, não sei se quer dizer algo. Olá, bom dia. Gostei imenso, ainda bem, em boa hora tive conhecimento desta palestra, desta conversa, porque de facto este é um dos temas do ano, juntamente com os espaços exteriores, portanto eles estão trabalhar para um é o mesmo que trabalhar para o outro. Fiquei a saber imensas coisas que não sabia sobre a qualidade do ar, ainda bem. E sim, de facto, tem aí uma ferramenta fantástica para utilizarmos em aula com os alunos e a parte de perceberem as causas, simularem o resultado das várias medidas, portanto é muito, muito interessante, gostei imenso e ainda bem, acho que vão ser um apoio enorme para, enfim, as escolas que se dedicarem a este tema e ainda bem, espero que estejam em contacto com a ABAE e as escolas... Temos projetos com a ABAE. Okay. E as escolas tenham assim a possibilidade de saber que existe este projeto, porque nem sempre é fácil, não é? Eu soube ontem através de... exatamente, portanto faz parte da comemoração desta semana, deste Dia da Ecologia, não é? E então ontem participei numa sessão sobre plantas invasoras e acabei por ter também conhecimento desta sessão de hoje. Ainda bem, gostei imenso, parabéns pelo projeto, muito bem fundamentado, as apresentações muito simples. Eu não sei se vão disponibilizar ou se está tudo na vossa página ou se as apresentações que mostraram. Podemos disponibilizar. Nós, indo ao site do Life Indexer, nós poderemos criar lá um espaço para este evento, mas tem lá o nosso contacto e-mail. Já podem descarregar toda a informação que está no site. Se tiverem dificuldade a aceder a alguma coisa, enviam um e-mail para nós e nós daremos resposta. A ferramenta Life Indexer, que é engraçado que nós quando fizemos a proposta pensávamos nas autoridades e quem é que poderia utilizar, que seriam as autoridades a utilizá-la. Neste momento nós acreditamos que será muito interessante ser utilizada pela população em geral, para perceber qual é o impacto das medidas que estão a ser implementadas em algumas cidades, que às vezes as pessoas não gostam muito dessas medidas, porque não são confortáveis, principalmente quando limitam a entrada de carros numa cidade, não é? E com esta ferramenta consegue perceber-se qual será o impacto na saúde dessas medidas, que às vezes não são muito confortáveis, mas que podem ser interessantes. E é uma ferramenta muito interessante para trabalhar em escola, realmente. Ela não está neste momento disponível, nós estamos a finalizá-la,
mas eu diria que no espaço de um mês ela estará disponível, a partir do site conseguirão chegar a ela. Não é um software complicado, é uma ferramenta online, portanto é um site que se utiliza. Pronto, seria excelente mesmo podermos utilizar. E de facto, quando há pouco falou que pensavam que seria mais utilizado por decisores, ainda há uns dias estive nas jornadas do IGOT dos professores de Geografia e um dos aspectos que de facto lá foi falado é mesmo isso, existem trabalhos fantásticos ao nível da investigação, mas que infelizmente nem sempre são muito considerados, ou os dados não são considerados ao nível dos decisores do ordenamento do território, o que é lamentável. Portanto, faz todo sentido que todos os dados sejam disponibilizados e sejam utilizados, porque só assim é que as decisões podem ser as mais corretas. Eu já agora aproveitava para fazer uma questão em relação às medidas. Eu não sei se mencionar o transporte marítimo como um exemplo ou se de alguma maneira teve algum destaque. Eu estaria mais convencida de que o transporte aéreo seria mais importante em termos de impactos na qualidade do ar, mas referiu, provavelmente como exemplo, não sei, o impacto da circulação, portanto, navios. Não sei se chegaram à conclusão que têm, até porque eu estava habituada a pensar que o transporte aquático é dos menos poluentes, portanto, se calhar é menos poluente em termos de hidrocarbonetos, não sei. Ficava aqui a questão. Muito obrigada. Esta é uma ferramenta que foi construída para ser aplicada em várias cidades europeias, não é? Portanto, nós estamos focados em Lisboa. Em Lisboa, o aeroporto seria realmente uma fonte muito importante, mas na generalidade das cidades, o transporte, a chegada dos cruzeiros é realmente bastante relevante. Portanto, chega ao centro das cidades e tem aqui algum impacto. Não sei, Helder, se queres acrescentar alguma coisa? Sim, posso acrescentar que mesmo em Portugal, portanto, houve um projeto chamado Airship, que estimou, portanto, o impacto do transporte marítimo na qualidade do ar em Portugal, e agora neste momento existe também um projeto europeu que nós aqui em Aveiro também estamos envolvidos, que é o IMERGE, que também vai estudar o impacto do transporte marítimo, não apenas na qualidade do ar, mas também na água, e é um projeto recente. O que eu queria dizer é que realmente o transporte marítimo também tem muito impacto, tem impacto sobretudo ao nível das cidades costeiras, e no caso desta tool, nós optámos por incluir só os cruzeiros, portanto tem a ver com, porque normalmente os terminais de cruzeiros estão no centro das cidades. No caso, por exemplo, de Veneza, temos muitos cruzeiros, Lisboa também já recebe bastantes cruzeiros, e embora eles queimem um combustível diferente quando estão nos atracados, portanto eles são obrigados a queimar um combustível melhor, mesmo assim existem emissões e, portanto, nós também tentámos perceber que impacto é que essas emissões e que esses navios tinham na qualidade do ar em Lisboa. A conclusão é que eles não têm assim tanto impacto, não é, em comparação com o resto das fontes, não é? Mas têm impacto. Aqui outro comentário também. Tem a ver com a divulgação do trabalho de investigação. Sim, é muito importante realmente que o trabalho, e hoje em dia eu penso que os projetos de investigação têm esta componente, que é a componente de passagem de informação, é um bocado trocar por miúdos, não é? Porque se os grupos de investigação estão a comunicar trabalhos muito complexos, a mensagem não passa, e portanto este trocar por miúdos, nós por acaso no técnico temos aqui umas sessões aos sábados que explica-me como se eu tivesse 5 anos e que no fundo é trocar por miúdos para 5 anos, e são as crianças de 5 anos que fazem questões e tal, mas isto acontece no Facebook, sábado sim, sábado não, e a ideia é esta, é passar toda esta informação científica para alguém, como se as pessoas tivessem 5 anos. Tem que ser simples e tem que ser acessível a todos, e só assim é que isto vai ter, é que a nossa investigação tem impacto. Mas penso que é agora uma tendência dos projetos europeus e dos nacionais, que é realmente comunicarmos. Muito bem, eu não sei se haverá mais questões.
Não há mais questões. Bom, então, se calhar encerrávamos aqui a sessão. Eu penso que o Nuno já não divulgaste o nosso site, não foi? Aí. Portanto, nas mensagens no chat tem o link para o nosso site, portanto, terão a oportunidade de chegar ao nosso site. Estando no nosso site, tem ligação para vários papers também científicos, no fundo, a nossa história está lá. Se não houver, se houver alguma dúvida, tem lá os nossos contactos, o e-mail do nosso projeto e depois contactam e nós daremos resposta. E se utilizarem os materiais, se forem utilizando, podem nos dar também feedback e enviarem, por exemplo, se fizerem uma atividade com os nossos materiais nas escolas, tirem fotografias e enviem-nos, porque também é agir nós divulgarmos aqui nas nossas redes sociais a utilização daquilo que nós fomos desenvolvendo por outros grupos. Esta é a nossa ideia, é disseminar ao máximo possível aquilo que estamos a fazer. Pronto, por nós é tudo. Vou aqui mostrar aqui as pessoas todas, vão dizer adeus a todos. Adeus, Hélder, também. Um adeus de Aveiro, um adeus de Lisboa, adeus a todos. Muito obrigada por terem estado connosco. Foi um gosto. Até à próxima. Alguma coisa falamos. Adeus.